E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Vamos iniciar um conjunto de aulas sobre ligações químicas dentro do curso de Química Geral, né? Nessa primeira aula a gente vai comentar um pouco mais sobre uma introdução ao estudo das ligações químicas e os principais tipos. E, além disso, também vamos comentar mais sobre as ligações iônicas, beleza? Então, querem aprender um pouquinho mais sobre isso? Sim, vem comigo então. Vamos iniciar a nossa aula então, pessoal. A partir dessa aula, a gente vai começar a comentar sobre um assunto que é o que a gente chama de ligações químicas, extremamente importante na química, né? Para a gente entender a formação dos diferentes tipos de substância, dos diferentes compostos que existem na natureza, né? A primeira coisa que acho que é importante a gente perguntar é por que ocorrem as ligações químicas, né? Por que que, tipo, os átomos necessitam fazer isso, né? Então, a primeira coisa que eu posso, vamos dizer assim, destacar para vocês é que a ligação química ela é extremamente importante para, vamos dizer assim, diminuir o conteúdo energético dos átomos e, de certa forma, estabilizar esses átomos. Então, normalmente, sempre que o átomo vai procurar estabilidade de alguma forma na natureza, uma das formas de ele conseguir essa estabilidade é se ligando com outros átomos, fazendo o que a gente chama das ligações químicas, né? Então, as ligações químicas nada mais são que junção, né, de dois átomos. É claro que a molécula pode ter mais átomos que estão juntos um com o outro, mas ao menos dois átomos precisam se juntar para ocorrer, né, a ligação química. Mas é claro que existem diferentes compostos na natureza com mais de uma ligação química dentro do mesmo composto, né? Que vai aumentando a complexidade do composto, mas basicamente está dentro desse, vamos dizer assim, dessa mesma explicação do que é uma ligação química, né? Cada ligação química que é formada no composto. Então, é a junção normalmente de dois átomos em que esse arranjo resultante entre os dois núcleos e também os elétrons vai ter menos energia. Que a energia total desses átomos separados. Então isso é uma coisa extremamente importante da gente destacar das ligações químicas. Quando a ligação química ocorre, a energia, quando a gente compara a energia dos átomos total, né, dos átomos separados, e compara com a energia total desses átomos após a ligação química, a gente vai observar que normalmente, após a ligação química, a energia entre esses átomos vai ser menor. Ou seja, por causa disso que eles se ligam, para diminuir essa energia e aumentar a estabilidade deles. Aí vocês poderiam me perguntar, tá, professor, mas e o que influencia, né? No ato de fazer a ligação química, ou mesmo que tipo de ligação química que ele vai fazer, quais tipos de ligação química que tem. Então, tudo isso que vem a partir daí, né, desse conceito de ligação química. Então, o que eu poderia destacar para vocês que a forma da gente entender uma ligação química e entender qual que é a necessidade que um átomo tem de fazer essa ligação é a gente sempre olhar a estrutura eletrônica desses átomos que estão se ligando. Então, vamos dizer assim, a chave para a explicação do tipo de ligação que vai formar e as propriedades dos elementos, conforme eu já vim destacando em outras aulas, está nessa estrutura eletrônica dos átomos. Ou seja, está não só na estrutura eletrônica, na estrutura do átomo como um todo, mas como as ligações químicas envolvem mais a questão da troca e interação entre elétrons, entre a estrutura eletrônica, então a estrutura eletrônica nesse caso vai ser até mais importante para a gente entender a ligação química. Então, por isso que a gente viu até então toda aquela parte de a gente entender como é que é feita uma distribuição, por exemplo, eletrônica nos diferentes átomos, né? Porque a partir do momento que a gente entende como que os elétrons estão distribuídos nos átomos e entende também a forma que eles se distribuem e tudo mais, a gente consegue tentar entender quais são as necessidades desses átomos para que eles possam se estabilizar e vir a formar os diferentes tipos de ligação química. Aí, quando a gente fala
dos tipos de ligações químicas, eu destaquei aqui para vocês os três, vamos dizer assim, principais tipos que tem, né, de ligações, que é o que a gente vai chamar de ligação iônica, né, a ligação covalente e a ligação metálica. São os três principais tipos que a gente vai destacar e vai estudando durante o nosso curso, né? Começando, cada uma dessas ligações, obviamente, vai envolver átomos que têm necessidades específicas, e quando esses átomos interagem, eles vão normalmente se juntar e formar essa ligação química a partir desses diferentes tipos de ligações. Quando a gente fala da ligação iônica, normalmente, sempre na ligação iônica, vai ter a tendência de um dos átomos que está se ligando com o outro, um deles, tem uma necessidade maior, vamos dizer assim, de fazer a doação de elétrons. Então, quando um átomo quer doar elétron, e normalmente quando a gente fala de doar elétron, a gente tem que destacar principalmente os metais. Então, metais normalmente é a classe de átomos que tem na tabela periódica, né, de elementos, que gostam mais de doar elétrons, né? Então, professor, por quê? Porque normalmente as propriedades que estão associadas aos metais normalmente são relacionadas com essa facilidade dele doar. Por exemplo, metal tem baixa energia de ionização. Então lembra que a gente viu lá a energia de ionização, que é a energia que precisa fornecer para o átomo para ele perder o elétron? O metal tem baixa energia de ionização, então ele com pouca energia ele já consegue já é possível retirar esse elétron dele. Então, isso é uma propriedade que é importante para os elementos que gostam de doar elétron, né? Outra coisa, ele tem baixa afinidade eletrônica. Então, ele tem baixa afinidade de querer receber elétron, por exemplo. Então, isso também é uma característica importante porque normalmente é o que vai dar para os metais a propriedade de ele preferir doar do que receber, né? Então, normalmente a ligação iônica vai ocorrer um dos átomos que doa elétron, que normalmente vão ser os metais, e um outro átomo que vai receber esse elétron quando para fazer essa interação. Que normalmente a gente vai destacar aqui como os ametais, que gostam mais de receber elétrons. Aí vem a pergunta, professor, mas por que qual metal gosta mais de receber diferente do metal? Porque o metal, diferente das propriedades dos metais, que tem baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica, os ametais, desculpas, é o contrário, são aqueles elementos que estão, né, mais para direita superior da tabela periódica, né? Principalmente mais para a direita. E, esses normalmente elementos, os ametais, eles têm alta energia de ionização e também alta afinidade eletrônica. Tá, professor, mas o que isso significa por fato dele querer receber? Quando um elemento tem alta energia de ionização, normalmente você precisa fornecer uma quantidade de energia para esse elemento muito grande para ele poder perder elétron. Logo, a metal não gosta de perder elétron por causa disso, porque precisaria fornecer uma energia uma energia, vamos dizer assim, muito alta para ionizar ele, né? Então, o fato de ele ter a energia de ionização alta significa que ele não gosta de doar elétron. Não tem essa facilidade, não é fácil de conseguir tirar um elétron de um metal. E o fato também dele ter alta afinidade eletrônica, que normalmente o fato de um átomo ter alta afinidade eletrônica, quando ele recebe o elétron, ele libera bastante energia, que é normalmente essa afinidade eletrônica, é essa energia liberada após ele receber o elétron. E normalmente os metais têm alta afinidade eletrônica, eles gostam de receber elétron e isso estabiliza eles bastante. Então, normalmente a ligação iônica, então, como ela é uma ligação que ocorre essa transferência completa de um ou mais elétrons, ou seja, um ou mais elétrons e o outro recebe um ou mais elétrons, o que vai acontecer? Vai formar as espécies que a gente chama de íons. Então lembra que a gente viu que quando um átomo recebe ou doa elétron, eles se transformam em íons, por essa diferença que vai ter de prótons e elétrons na estrutura do átomo, vai fazer com que ele tenha uma carga, vamos dizer assim, residual, que essa carga normalmente é a carga que vai dar a carga residual do íon, né? Tipo, se for um cátion vai ser uma carga positiva, um ânion vai ser uma carga negativa. Normalmente os ametais vai ter essa facilidade de formar os ânions, porque eles recebem elétron, vai ficar com mais elétron que próton, né? E os metais
facilidade de doar elétron, então de formar os cátions. Então por isso que a ligação iônica normalmente vão ser principalmente ligações entre metais e ametais, né? Então isso é uma coisa importante da gente destacar. Só que não basta só ter essa doação e recepção dos elétrons. A ligação iônica propriamente dita vai ser a partir do momento que isso ocorreu, que gerou essas cargas permanentes no cátion e no ânion, é que esse cátion e o ânion vão ter uma interação eletrostática, que é essa interação entre íons de cargas opostas. Essa interação propriamente dita que vai ser a ligação iônica. Beleza? Até aí? Então, basicamente, essa é uma das ligações que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula. Aí, da próxima aula não, desculpa, desta aula, né? Essa aula a gente vai focar um pouquinho mais nessa ligação. Aí a ligação covalente já é uma ligação em que, normalmente, para diminuição de energia, ela é atingida quando há, olha aqui, ó, um compartilhamento de elétrons, diferente da iônica, que um doa, o outro recebe. No caso da covalente, há um compartilhamento de elétrons entre os átomos. Então, assim, por exemplo, nenhum dos átomos que estão interagindo por ligação covalente querem doar os seus elétrons. Então, normalmente, os átomos que fazem ligação covalente têm uma energia de ionização mais alta. Por isso que a ligação covalente normalmente é formada pelos ametais. Então, normalmente, a ligação ametal com ametal é o que vai dar a ligação covalente, que são esses elementos que não querem doar, ambos querem receber, e quando ambos querem receber, a única forma de eles conseguirem interagir entre eles, sendo que os dois querem receber, é eles compartilhar elétrons. Por exemplo, cada um tem um elétron para compartilhar. Quando eles compartilham com o outro, cada um vai ficar com 2 elétrons, que vão ser agora dos 2 átomos. Por exemplo, quando se faz uma ligação covalente, que é uma formação de um par de elétrons, né? Então, a ligação covalente normalmente vai ocorrer entre a metal e ambos vão compartilhar para poder receber mais elétrons, os elétrons que estão precisando, certo? E por fim, a ligação metálica, que normalmente vai ocorrer, como o nome diz, né, metálica, entre metal com metal. Então, num caso como esse, os metais, ambos já têm uma facilidade, por ter baixa energia de ionização, lembra que eu comentei com vocês? Uma facilidade de doar elétrons, né? Então, normalmente, quando um metal se aproxima do outro para formar uma ligação metálica, normalmente o que vai ocorrer? Esses metais eles vão se aproximar, os elétrons vamos dizer assim, da última camada desses metais que podem ser liberados com facilidade, com pouca energia, vão ser liberados, só que esses elétrons vão ficar ali na rede entre os metais. Então é como se a ligação metálica fosse formada por uma rede de metais com a carga positiva na forma de cátion, mas com todos eles tendo elétrons que estão rodeando ali na rede. Por isso que tem muita gente que chama a ligação metálica de que forma um mar de elétrons. No sentido de que os metais eles liberam esses elétrons da última camada com facilidade e esses elétrons ficam ali na rede se movimentando, um fluxo de elétron grande. Isso vai influenciar inclusive nas propriedades dos metais também, né? Depois a gente vai comentar melhor sobre isso numa aula específica. E isso faz com que a ligação metálica se forme dessa forma, os elétrons estabilizando de alguma forma essas cargas positivas, só que os elétrons de todos esses átomos que estão na rede, todos esses metais, interagindo com todos eles, estão tendo esse fluxo de elétrons entre os metais, certo? Então, basicamente, são esses 3 principais tipos de ligações. E normalmente, para a gente entender todos eles, a gente vai ter que observar sempre a estrutura eletrônica. É por ela que a gente vai poder explicar todas essas ligações e a necessidade que os átomos têm de formar cada uma delas. Vamos lá, então? Vamos começar então pela ligação iônica. Quando a gente fala de ligação iônica, conforme eu comentei, ela é uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas, né? Então isso é uma coisa extremamente importante, atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Então, um íon com carga positiva, o cátion, vai interagir com um íon com carga negativa, o ânion, e essa interação entre ambos que vai gerar essa ligação iônica, vamos dizer assim. Então, só que para formar esse cátion e o ânion, normalmente antes precisa ocorrer essa transferência de elétrons de um para o outro, porque a partir do momento que por exemplo, o metal doou elétron para o ametal, é que o metal vai formar o cátion, carga positiva, o ametal vai formar o ânion, carga negativa, e aí a interação eletrostática vai gerar a ligação iônica. Aí,
a pergunta que vem é, por que, por exemplo, quando a gente pega, vamos pegar um exemplo aí do cloreto de sódio, né? O famoso sal de cozinha. Por que quando o cloreto de sódio é formado, ele tem energia, por exemplo, menor do que os átomos de sódio e cloro separados? Vamos analisar então cada etapa desse processo para a formação da ligação iônica para entender o porquê que a energia dele fica menor, né? Então, quando a gente vai observar, se a gente vê a estrutura eletrônica do sódio, normalmente ele vai ter uma distribuição que dessa distribuição vai ser similar à distribuição eletrônica do gás nobre neônio, né? Só que a última camada dele vai ter na camada 3 dele vai ter um elétron nessa última camada, que vai fazer com que ele tenha um elétron na última camada, que é uma característica dos elementos que estão no grupo 1, né, da tabela periódica. Aí, esse elétron, como ele tem baixa energia de ionização, normalmente o sódio vai perder esse elétron da última camada com facilidade. E normalmente uma coisa para se destacar das ligações químicas de uma forma geral, não só da iônica, é que normalmente as coisas vão acontecer na última camada, na camada que a gente chama de camada de valência. Porque normalmente essa camada, a última, vamos dizer assim, os elétrons estão mais energéticos, são as camadas que têm uma influência do núcleo de carga positiva, né? O núcleo de prótons e o núcleo atômico, a última camada é a que tem influência menor dele, então vai ser muito mais fácil da gente mexer nela do que nas outras que estão mais internas e estão com uma tração maior pelo núcleo. Então, normalmente as ligações vão se formar tudo mexendo nessa última camada, que a gente chama de camada de valência. Tenham isso em mente. Então, então o que vai acontecer, então, normalmente? Ele vai perder esse elétron, né? Então, ele vai perder ele. E aí, a gente vai representar dessa forma aqui, ó. O sódio o sódio gasoso, né, o sódio atômico mesmo, né, antes de perder esse elétron, ele vai perder esse elétron e formar o cátion sódio, né? Então, o íon sódio mais, porque ele perdeu um elétron só. Só que para acontecer isso, lembra que eu falei, por mais que o metal tenha goste, por exemplo, de perder, tenha facilidade, tem uma certa energia de ionização associada a essa perda. Ou seja, é necessário fornecer uma certa quantidade de energia para esse sódio perder. E no caso, essa quantidade, que é a energia de ionização, que a gente chama, é para cada mol de elétron que, vamos dizer assim, que é liberado, né? Ou para cada mol também de sódio que acaba perdendo esse elétron, é preciso se utilizar de 494 kJ para cada mol. Beleza. E uma outra coisa que é importante, lembra que assim, vai ter que despender essa energia para tirar o elétron do sódio, né? Só que ao mesmo tempo o cloro vai receber também esse elétron, né? Já que a interação vai ser entre o cloro e o sódio para formar o cloreto de sódio. E o cloro normalmente é um ametal, ele tem uma afinidade eletrônica alta. Normalmente, para cada mol de elétron que ele vai, vamos dizer assim, receber, ele vai liberar essa energia de 349 kJ, né? Que lembra que normalmente a afinidade eletrônica, diferente da energia de ionização, a energia de ionização a gente precisa fornecer energia para tirar esse elétron. A afinidade eletrônica, ele recebe o elétron e por causa disso ele libera energia. Então, no caso aqui, vai ser liberada essa quantidade de energia aqui, 349 kJ por mol. Se a gente for ver esse saldo energético, precisou de 494 kJ por mol. Aí o cloro liberou, quando ele recebeu esse elétron, 349. Se a gente for ver o saldo energético, olha o que acontece. 494 que precisou, 349 que perdeu, olha quanto que no final das contas teve de aumento de energia. 145 kJ para cada mol. Ou seja, aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas se tem no final das contas um aumento de energia nessa doação, por que ocorre? Por que ela é um processo que ocorre e que no final das contas você disse inclusive que esse composto fica com energia menor? Porque ainda tem mais um processo depois desse processo. Então, assim, esse é o saldo energético só para o momento que teve a formação do cátion e do ânion. Só que na formação da ligação iônica, tem também vamos dizer assim,
contribuição da energia que é liberada quando esse cátion e esse ânion que foram formados têm a atração eletrostática um com o outro. Então, essa atração eletrostática que vai estabilizar essas cargas, positiva e negativa, no final das contas, então, quando o Na+, ter a ligação iônica com o Cl- formando o NaCl, a energia que vai ser liberada vai ser de 787 kJ por mol. Ou seja, se a gente fosse utilizar daquela energia que foi necessária para formar o cátion e o ânion que a gente viu anteriormente, né? Menos essa energia que foi liberada a partir dessa atração eletrostática entre os íons, aí sim, no final das contas, vai se liberar uma energia de 642 kJ por mol para formar o NaCl. E por isso que ele forma. Ou seja, essa questão da atração eletrostática no final ela é determinante para formar essa ligação iônica. Então, ela é dividida nessas etapas, mas que no final das contas, o processo global, né, tem uma liberação de energia, ou seja, tem um decréscimo, olha aqui, um decréscimo de energia, e é esse decréscimo que vai fazer com que a ligação iônica seja conveniente para o cloro e para o sódio, para formar o cloreto de sódio. Beleza? Então, normalmente, o, na realidade, essa questão da ligação iônica nada mais é do que um modelo para tentar explicar a ligação entre um metal e um ametal. E normalmente, todo modelo tem as suas limitações. E a gente vai ver, tipo, dentro de cada um desses modelos, o modelo iônico, o modelo covalente, o próprio metálico, todos eles vão ser, de certa forma, um modelo que tem as suas limitações para explicar a ligação entre os átomos. Mas, normalmente, esse modelo iônico, ele vai ser muito bom e vai se aproximar muito, assim, vamos dizer assim, da explicação do que ocorre na realidade, para quando há ligação entre, principalmente, não metais, que são os ametais, né? E metais, principalmente metais do bloco S, que são aqueles metais, lembra que eu falei para vocês, normalmente do grupo 1 e 2 da tabela. Então, normalmente, sempre que ocorrer a ligação, que é o caso do cloreto de sódio, né? Sempre que ocorrer a ligação entre um ametal, né, que está mais no lado direito da tabela, e um metal do bloco S, que são aqueles dois primeiros grupos da tabela periódica, o modelo que vai ser melhor para explicar esse tipo de interação entre um ametal e um metal do bloco S é o modelo iônico. Ele vai ser perfeito para explicar isso. Aí vem a pergunta, professor, mas então não é qualquer metal que pode ser metal com a metal que pode ser explicado pelo modelo iônico? Sim, só que vocês vão ver, conforme a gente vai vendo esse conteúdo de ligações químicas, que dependendo qual é o metal, se não for, por exemplo, o bloco S, um metal ali, por exemplo, aqueles metais de transição, aí já vai ter uma certa contribuição do modelo da ligação covalente também. Então é como se o modelo da ligação iônica e da covalente fossem modelos mais extremos. Um vai explicar metal e ametal, só que principalmente os metais que têm mais baixa energia de ionização de todos, que são os do bloco S, e os ametais, e o de covalente também é um modelo para só ametal com ametal. Quando a gente já envolve metais que a energia de ionização não é tão baixa assim, e ametais, já vai ter uma certa, vamos dizer assim, competição entre se é uma ligação covalente ou ligação metálica, que a gente vai falar sobre isso depois, certo? Normalmente no ensino médio a gente nem faz vamos dizer assim, esse comentário, né? Tipo, que esses modelos eles são limitados, né? A gente fala metal com metal é iônica, a metal com metal é covalente. A gente já fala isso direto. Mas normalmente é importante vocês entenderem que tem essas limitações, esses modelos. Como todo qualquer modelo, né? Tem uma limitação. Então, como que a gente pode, então, vamos dizer assim, fazer uma relação que seja quantitativa entre essa força de tipo de atração entre cargas opostas, íons de cargas opostas? Normalmente, a, a equação que a gente pode utilizar é uma equação muito similar com aquela equação de Coulomb, né? Para explicar qualquer tipo de interação entre íons, interação entre cargas, entre partículas carregadas, vamos dizer assim, que é a equação de Coulomb, né? Que relaciona as cargas, né? Com com a energia, né? E a distância entre esses
vamos dizer assim, esses corpos com carga, né? Esses corpos carregados. Então, normalmente, essa equação, que então aqui vai ser como se fosse aquela carga um, né? Desculpa, carga um aqui, ó. Então, opa, apaguei aqui. Então aqui ó, vai ser a carga um, aqui vai ser o corpo carregado carga 2, né? E aqui vai ser a distância entre um e 2. Então, quando a gente relaciona essa equação, quando a gente está falando isso, por exemplo, pro próprio, vamos dizer assim, como a gente está falando isso pro átomo e pro elétron, então a gente vai relacionar aqui com a carga elementar, né, desse elétron, e no final das contas a equação e qual que é a carga desse íon, né? Então a carga de cada um desses íons e vezes a carga elementar, né, do elétron. Então que no final das contas, quando a gente juntar, vai ser para cada interação entre tipo dois íons, essa equação que a gente vai representar, né? Que vai envolver essas cargas dos íons, a carga elementar do elétron, 4π, a permissividade, né, no vácuo, e essa distância entre os dois íons. Então, basicamente, é muito similar com aquela equação de Coulomb mesmo, né? Para calcular a energia potencial entre dois corpos carregados. Só que quando a gente fala da formação, por exemplo, de um sólido iônico, já tem uma interação, vamos dizer assim, muito maior entre íons. Não é só dois íons que interagem, é uma rede de íons que interagem, né? Então, normalmente, cada íon que tem dessa rede, ele vai sofrer uma atração dos outros íons que têm carga oposta, só que ao mesmo tempo, como é uma rede com vários íons, ele vai sofrer repulsão dos demais íons, só que tem a mesma carga. Então, por mais que, por exemplo, a gente interaja um cátion com um ânion, quando vai formar rede, vocês concordam comigo que vão ter outros cátions e outros ânions envolvidos nessa rede, que pela proximidade vai ter uma certa repulsão entre cátion e ânion nessa rede. Então, isso também, na hora que a gente for falar, vamos dizer assim, dessa energia potencial pela interação eletrostática de vários íons, a gente tem que considerar já esses efeitos de atração e repulsão na rede, né? Então, normalmente, aí a gente escreve uma equação similar a essa, só que quando a gente vai falar para a energia potencial de uma rede com vários íons, é o que a gente chama de energia de rede cristalina. Então, essa energia de rede cristalina nada mais é que uma energia potencial por essa interação eletrostática, né, após a formação das ligações iônicas, só que considerando vários íons. Mais especificamente considerando, por exemplo, mol de íons, né? Então, um mol que vai envolver vários íons, vamos dizer assim, né? É, normalmente 6 vezes 10 é 23 íons lá, então, que é o valor do mol, né? Então, normalmente essa energia potencial, ela vai ser adicionada nela quando a gente compara com essa, que é a interação só de dois íons, esse termo aqui, que a gente chama de constante de Avogadro, que nada mais é que aquela constante que relaciona em um mol quantos íons que tem, né? Então, nada mais é do que isso aí, relação número de partículas por mol, né? Então, só para a gente poder, na equação, se utilizar do mol de partículas, vamos dizer assim, né? E essa outra letrinha aqui, o A, que a gente chama de constante de Madelung, em homenagem ao cientista que propôs, né, essa constante. É, esse A, do que ele depende normalmente? Ele vai depender justamente desse arranjo dos íons num espaço, vamos dizer assim, num espaço tridimensional. Então, dependendo da estrutura da rede, como que é a estrutura dessa rede cristalina, vão ter diferentes valores é, que podem ser obtidos a partir da soma, né, dessas interações de tudo que é atrativo com tudo que é repulsivo. Então, toda essa soma de cada um dos termos, vamos dizer assim, dessa equação, que é como se a gente tivesse uma equação com vários termos desse aqui, né, porque os íons interagem entre eles, né, o íon 1 com 2, o 1 com 3, o 2 com 3, o 3 com 4, todas essas interações, quando a gente vai extrair um valor relacionado com isso, essa constante é o que vai extrair todos esses valores das interações de vários íons, né?
Só que ela muda muito o valor dela para quando a estrutura cristalina é diferente uma da outra. Então, se o arranjo no espaço entre os íons é diferente, para cada tipo de arranjo tem um certo valor da constante Madelung. Então, quando a gente pega dois sólidos iônicos diferentes, né, que envolvem íons diferentes, e eles têm um arranjo de íons, uma estrutura cristalina parecida, ou seja, igual, vamos dizer assim, a estrutura, a constante de Madelung para os dois vai ser um valor similar. Quando a estrutura cristalina é diferente, tipo uma da outra, o arranjo dos íons é diferente, aí essa constante de Madelung vai ter um valor bem diferente. Então, ela vai ter um valor associado a cada tipo de arranjo desses íons. Então, normalmente isso é tabelado para os íons, né, para cada tipo de arranjo, e essa constante, por uma tabelinha, é facilmente possível de vocês encontrarem o valor dela, né, em alguns materiais. Então, basicamente, além desses valores, vai envolver essa carga dos íons, né, a carga elementar do elétron, que também é uma constante, 4π epsilon zero, que também são valores constantes, e essa distância aqui, ó, que vai ser a distância justamente do núcleo do cátion até o núcleo do, do ânion. Então, essa distância que vai ser justamente a distância que, dependendo do tamanho do íon, né, do cátion e do ânion, esse valor vai mudar de acordo com essa distância do núcleo de um cátion até o núcleo do ânion nessa rede que está sendo formada, né, por ligação iônica. Beleza? Então, basicamente, por essa equação, a energia de rede cristalina, que a gente vai ter uma noção quão forte é a ligação iônica nessa rede. Então, normalmente, como tem esse termo negativo aqui, que é um termo que é muito relacionado com a diminuição de energia que a formação da rede causa. Então, quanto mais negativo é esse valor da energia de rede cristalina, mais forte é normalmente essa atração eletrostática da rede. Então, mais difícil é de quebrar essa interação eletrostática na rede. Ou seja, mais intensa é essa ligação. Então, por isso que a gente pode associar todos esses parâmetros aqui com esse valor. Então, se esse valor da energia de rede for muito negativo, normalmente a atração eletrostática é muito forte. Se for negativo, aí vai ser uma atração eletrostática da rede mais fraca, mais fácil de quebrar essa rede, se fornecer, por exemplo, alguma energia, alguma coisa. Beleza? Então, a gente pode relacionar isso, por exemplo, com os diferentes tipos de íons que se formam, né, a partir da ligação iônica entre cátions e ânions, né? Entre metais que formaram cátions e ametais que formaram ânions. Então, normalmente, se a gente observar, inclusive, aquela equação, quando que a energia potencial ela vai ser muito negativa? Ou seja, nos casos que essa interação vai ser mais forte de quebrar, mais difícil de quebrar. Normalmente, quando os íons têm carga muito alta, então, por exemplo, um cátion com carga 2 mais, 3 mais, e um ânion também com carga 2 menos, 3 menos, e assim vai. E quando a separação entre eles é pequena. Então, quando os cátion e ânion são pequenos. Então, quando aquele Dzinho lá, a distância é pequena. Então, quanto menor ela for, vamos lá na equação. Quanto menor for essa distância, vocês concordam comigo aqui que está no denominador? É inversamente proporcional a esse valor, né? Então, quanto menor for esse valor, mais negativa vai ser a energia. Ou seja, mais forte é a ligação. E como essas cargas estão aqui em cima na equação, quanto maiores essas cargas, também mais negativa vai ser essa energia. Então, por isso que cargas elevadas e distâncias pequenas normalmente faz com que essa interação eletrostática seja mais forte na rede, né? Beleza, mas assim, uma propriedade que é típica também, que é importante a gente notar nos sólidos iônicos, também é a propriedade de que, apesar de eles terem altos pontos de fusão e ebulição por causa dessa atração eletrostática ser muito forte, normalmente um íon está tão preso um no outro que faz com que tenha esses altos pontos de fusão e ebulição, normalmente essas redes têm uma fragilidade grande a impacto mecânico. É, por exemplo, se bater de alguma forma num composto que é formado por ligação iônica, né, tipo um sal, alguma coisa assim, normalmente ele quebra com mais facilidade. Ele tem essa fragilidade com relação
a impacto mecânico e não muito com, vamos dizer assim, com aquecimento. Eles têm alto ponto de fusão e ebulição, por isso que eles são sólidos até uma temperatura muito alta. Para um sal, por exemplo, ou qualquer composto que é formado por ligação iônica virar um líquido, um gás, normalmente precisa fornecer uma energia muito alta. Entretanto, eles são facilmente quebráveis quando tem, quando se bate nele de alguma forma, né? Alguma influência mecânica, vamos dizer assim. Por quê? Porque normalmente essas redes elas são formadas por íons que ficam intercalados, né? Já que íon positivo interagem com íon negativo, então eles são intercalados e quando se bate, por exemplo, nesse material de alguma forma, o que vai acontecer com essa rede? Vai haver um deslocamento rápido assim desses íons e quando ocorre esse deslocamento, se antes eles estavam intercalados para poder fazer com que os íons que têm sinais iguais, né, fiquem um pouquinho mais distante, quando a gente causa o deslocamento nessa rede, em uma parte dela, esse deslocamento vai fazer com que íons, aqui ó, íons de cargas iguais aqui, ó, tipo, nesse caso representado em verde aqui, ó, aqui também, ó, se aproximem mais um do outro e faz com que ocorra repulsão. E essa repulsão momentânea que vai ocorrer quando ocorre esse deslocamento na rede, faz com que a rede se quebre. Então é por isso que para deformação, para vamos dizer assim, impacto mecânico, ela tem fragilidade, devido a essa repulsão que vai ocorrer entre íons de sinais iguais, né, tipo entre cátions e entre ânions, e isso faz com que quebre a rede por causa dessa repulsão. Então, basicamente, é isso que vai explicar, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais microscópico, o fato de eles terem fragilidade desse tipo de material. Fragilidade, quando eu digo mecânica, né? Para impacto mecânico. E altos pontos de fusão e ebulição pelo fato da atração eletrostática ser muito forte entre eles. Então precisa fornecer muita energia para fazer os íons ter mais mobilidade e formar as fases líquida e gasosa, né? Em que os íons têm, vamos dizer assim, mais mobilidade, né? Mais graus de liberdade também para se mover. Beleza, tá aí, pessoal? Aí aqui eu só coloquei um exemplo, né? Que um composto que é comum na formação, por exemplo, dos nossos ossos, que é o fosfato de cálcio, que por que nossos ossos têm essa rigidez e tudo mais? Normalmente é porque são formados por íons que têm, olha aqui, eles têm cargas altas, ó. Então, tipo, mais 2 e o íon fosfato é 3 menos. Então, isso vai fazer com que aquela energia potencial lá para a formação desse fosfato de cálcio seja muito negativa, ou seja, ele tem uma interação muito forte para formar essa rede e faz com que ele seja um sólido bastante forte. Por isso que o nosso osso é formado, na sua maior parte, pelo fosfato de cálcio, justamente para dar essa firmeza que a gente precisa para dar sustentação para o nosso corpo, né? Então, isso é uma aplicação, por exemplo, disso aí. Beleza? Aí aqui eu só coloquei um exercício para a gente ver como é que faz pra gente saber qual que tem interação mais forte quando a gente pega dois sais diferentes, por exemplo. Um que é o óxido de cálcio, outro que é o cloreto de potássio. Eu já até coloquei a equação aqui do lado pra gente já analisar isso aí. Normalmente, sempre que a gente vai ver que tipo de interação é mais forte, em outras palavras, a gente dizer qual que vai apresentar uma energia potencial aqui, essa equação, que é essa energia de rede cristalina, mais negativa. Então, o que vai influenciar normalmente? Essas cargas aqui e essa distância aqui. Então, quanto maior são essas cargas aqui dos cátions e ânions, normalmente essa energia vai ser mais negativa, já que tem esse negativo aqui na frente, né? E essa distância aqui também. Aí poderia me falar, professor, mas essa constante de Madelung também não influencia o valor dela? Influencia, só que como eles estão falando que tanto CaO quanto KCl, eles se cristalizam no mesmo tipo de estrutura aqui, tá vendo aqui? Então, para os dois, a constante de Madelung vai ser valores parecidos. Então, não vai influenciar muito esse valor quando estão os dois no mesmo tipo de estrutura. Se fosse tipo de estrutura diferente, a gente já teria que considerar esse valor aqui da constante de Madelung. Então, quando a gente faz essa comparação, vamos comparar primeiro com relação aos íons aqui, que tipo de íon que está interagindo um com o outro. Normalmente o oxigênio ele forma o íon 2-, porque tem 6 elétrons na última camada, o oxigênio, normalmente ele vai precisar de 2 para se estabilizar. A gente vai ver tudo isso, mas normalmente é 2- o íon do oxigênio, e do Ca, normalmente é Ca
2+. Por quê? Porque ele está no grupo 2 da tabela periódica, tem 2 elétrons na última camada, normalmente ele vai ter uma facilidade de querer perder esses 2 elétrons para conseguir se estabilizar. Tudo isso a gente vai comentar depois, na hora que a gente for fazer as ligações iônicas, os modelinhos para formar a estrutura, vocês vão entender melhor o porquê dessas cargas aqui. E aqui as cargas do KCl é o K+, a carga mais 1, e do Cl é Cl-. Ou seja, se a gente for olhar pelas cargas, vocês concordam comigo que o CaO tem cargas maiores? Então, se a gente for colocar aqui nessa equação, vai fazer com que, no caso, para o CaO, a energia potencial seja mais negativa. Então, por enquanto, a gente sabe que a interação mais forte vai ser para o CaO por causa disso. A gente está fazendo só aqui uma avaliação qualitativa, né? Se fosse fazer uma quantitativa, a gente teria que ter todos esses valores e calcular a energia potencial. A mais negativa é a interação mais forte. E essa distância aqui. Se a gente for comparar aqui o Ca2+ com o K+, o Ca2+, ele tá mais, vamos dizer assim, tá no grupo 2 da tabela. Eles estão no mesmo período, só que o Ca2+ está mais para a direita na tabela. E normalmente a gente sabe que o raio iônico, conforme vai indo mais para a direita, o que ocorre com o raio iônico normalmente? Ele diminui, porque aumenta o número atômico do composto. Aí vocês qualquer coisa vão lá para ver de novo a aula que eu falei sobre isso, né? De raio iônico, entender como que é essa tendência periódica, né? Lá na parte de propriedades periódicas. Então, normalmente o raio iônico de íons mais para a direita, quando estão no mesmo período, vai ser menor. Então, o cálcio e o potássio, como eles estão no mesmo período e o cálcio está mais para a direita, na tabela, então o cálcio vai ser menor que o potássio, quando a gente comparar os dois. E o oxigênio e o cloro vai ser de maneira similar também. O cloro ele tá mais, vamos dizer assim, para baixo na tabela periódica. Tá no, se não me engano, terceiro período, e o oxigênio tá no segundo período. E normalmente os íons que tem mais camadas, ou seja, tipo que normalmente quando a gente vai indo para períodos mais para baixo, tem mais camadas o átomo, então isso faz com que ele também seja mais volumoso o íon dele. Então, normalmente, o Cl- vai ter um raio iônico maior que o do O2- por causa disso, por ele ter mais camadas. Então, nos dois casos, os íons aqui do Ca2+ e O2- são menores que os íons aqui do K+ e Cl-. Logo, essa distância aqui a gente pode dizer que é menor por causa do CaO. E como essa distância é menor por causa do CaO, então a energia potencial vai ser mais negativa. Por isso que a gente pode afirmar que a energia potencial pro CaO, né, vai ser mais forte, ou seja, vai ser mais negativa, e se estabiliza mais, né, normalmente, mais forte que a energia potencial do KCl. E se a gente for justificar o porquê, é porque tem cargas maiores. Opa! Ó, se a gente for justificar aqui o porquê, cargas maiores dos íons Ca2+ e O2-, e também pelo fato de raios iônicos menores dos mesmos íons, né? Então, se basicamente a gente falar isso, a gente pode fazer uma análise qualitativa e dizer que, por causa disso, essa energia potencial para o CaO é mais forte do que para o KCl. Logo, a interação entre o CaO vai ser mais forte que a do KCl. Beleza? Então, basicamente era isso que a gente tinha para falar sobre isso. E aí, se vocês quiserem fazer a conta quantitativa, se tiver todos esses dados aqui, facilmente é possível calcular, e o que tiver valor mais negativo vai ter interação mais forte. Beleza? Aí, quando a gente vai falar também das ligações iônicas, é importante a gente comentar sobre as estruturas de Lewis que a gente pode fazer com ligações iônicas, né? Que basicamente, por que a gente chama de estrutura de Lewis? Porque foi proposta por esse cientista aqui, Gilbert Lewis, que ele tentou de alguma forma demonstrar como que ele que pode mostrar os elétrons de valência interagindo lá um com o outro. Normalmente só os elétrons da última camada que se mostra na estrutura de Lewis, justamente porque eu comentei com vocês que essas estruturas de Lewis, não, na verdade que as ligações de uma forma geral envolvem mais interações entre as últimas camadas de cada um dos átomos, né? Lembra que eu comentei? Então,
como que se representa normalmente essa estrutura de Lewis os átomos, né? Normalmente, dependendo de quantos elétrons tem na última camada cada átomo, se representa cada um desses elétrons, é um modelinho simplista para representar, né? Existem modelos mais complexos para falar dessas ligações, mas esse é mais simplista para representar a estrutura proposto por Lewis. Tipo, o hidrogênio, por exemplo, tem um elétron só na última camada, né? Na única camada dele, então a gente vai representar com uma bolinha por ter esse um elétron na última camada. O hélio tem dois, então vai representar com duas bolinhas. O nitrogênio tem 5, né? Ele tem dois no S, um no P, outro no P, outro no P. Então ele vai terminar a distribuição dele em 2s2 e 2p3, né? E cada um dos P com um elétron. Então, se a gente for somar aqui, 5. Então, justamente, para representar os 5 aqui, um parzinho e 3 que ainda não formaram os seus pares, né? Vamos dizer assim, para a gente completar esses orbitais aqui, ó. Px ter 2, o Py ter 2 e o Pz ter 2, até completar aqui o 2p6, né? E o oxigênio, que a gente representa com 6 elétrons, porque ele tem 6 elétrons aqui, ó, na última camada dele. Lembrando que a gente só está representando a última camada, não precisa representar das outras, no caso dessa estrutura de Lewis. Do cloro também, 7 elétrons na última camada, que estão representados aqui, ó. Do potássio, 1 elétron, e do magnésio, 2. Então, a gente representa normalmente dessa forma, com esses pontos. Então, cada ponto desse representa o elétron que está dentro de um orbital lá. E, normalmente, quando a gente coloca um par de pontos, representa quando já tem dois elétrons emparelhados naquele orbital, né? Então, tipo, aí a gente representa com um par de pontos. Então, normalmente, quando se forma o par, é porque aquele orbital já está com os elétrons compartilhados, já está tudo certo por essa representação, né? Já que em cada orbital, a gente viu lá nos modelos, quando falamos do modelo atômico atual, né? Em cada orbital não cabe mais do que 2 elétrons, né? Aquela limitação da questão da possibilidade de spin de cada elétron. Só pode ter duas possibilidades, né? Qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá na aula de modelo atômico atual que eu falo sobre isso, né? Beleza? Então, como que a gente faz, então, para fazer a estrutura de Lewis para qualquer, vamos dizer assim, composto iônico, né? Normalmente, a gente vai representar o cátion removendo esses pontos do símbolo do átomo do metal. Então, normalmente vai ter esses pontinhos que vai representar quantos elétrons ele tem na última camada. A gente vai remover eles, vai passar isso pro ânion, ó. Então, a gente vai transferir esses pontinhos, né, que são esses elétrons, do cátion para o ânion, para o não metal, no caso, né, que vai virar o ânion a partir disso. E aí, dentro disso, a gente vai ver que vai formar a ligação iônica e a gente vai depois mostrar a carga desses íons escrita como sobrescrito. Então, vamos fazer aqui um exemplo só para a gente ter essa noção. No caso do cálcio e do cloro. Então, se a gente for fazer aqui para o CaCl2, no caso do cálcio, se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica dele, a gente faria lá e vai terminar em 3s2, se não me engano. Então, terminando em 3s2, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, ele vai perder esses 2 elétrons aqui. Opa. Por quê? Porque normalmente os metais eles vão querer perder os elétrons da última camada, porque aí a última camada dele passa a ser a anterior, que antes era a penúltima, que já é uma camada que normalmente está completa. Então, normalmente, os átomos, quando eles forem interagir um com o outro, eles vão procurar completar suas camadas. Então, quando vocês já aprenderam alguma vez no ensino médio, a regra do octeto nada mais é completar os orbitais relacionados com a subcamada S e a P, na S2 elétrons, na P6, que aí completa 8 elétrons, que é essa regra do octeto, que quando completa essa camada. E para os metais é mais fácil ele perder da última camada, porque a penúltima camada dele já está completa, e por isso os metais normalmente vão querer perder esses elétrons da última camada. Então ele vai perder 2 elétrons, então o cálcio a gente vai representar assim, né, ó. Normalmente o cálcio vai ter 2 elétrons assim, e o cloro, se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica dele, ele vai terminar em 3s2, 3p5, vai ter 7 elétrons na última camada. Então, para ele conseguir completar essa última camada dele, já que os metais gostam de receber, né? Então, lembra que o P só cabe 6 no máximo, então ele vai precisar receber um elétron. Então, aí, a partir do momento que ele recebe esse um elétron,
ele vai virar o íon Cl-, que a gente vai mostrar depois como vai fazer essa ligação. Então, lembrando que como ele tem 7 elétrons, a gente pode representar assim, ó. 1, 2, 3, 4, aí depois vai fazendo par, ó. 5, 6, aí vamos colocar outro par aqui, ó. 7. Então, ele só tem vamos dizer assim, um orbital que ele ainda não tem o par formado, né? Que no caso é o que ele vai procurar fazer essa ligação com, por exemplo, com o cálcio, justamente para ele conseguir esse elétron que ele está precisando. Então vamos fazer agora as interações. A gente vai ter o cálcio, né? Então, com 2 elétrons, vamos representar ele aqui. E vamos primeiro interagir ele com um cloro. Então, ó, a gente vai interagir com um cloro, que tem 7 elétrons. Eu vou até escrever esse elétron que ainda não está com par do outro lado aqui por questão de conveniência, né? Para ficar mais fácil da gente mostrar. Então, um elétron aqui. O que vai acontecer então pro cloro completar o octeto dele, né? No caso, completar essa última camada dele, que ele é o que vai procurar. Completar aqui 3p6, né? Ele vai receber um elétron, então a gente vai doar esse um elétron aqui, ó, para o cloro. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer. Então, com isso, aí o cloro já consegue a estabilidade dele, porque ele completa essa última camada dele. E como esse cloro está recebendo um elétron só, no final das contas, quando a gente for representar, ele vai virar a carga Cl-, porque ele está recebendo um elétron só. Depois a gente vai mostrar isso. Só que vocês concordam comigo que o cálcio tem 2 elétrons para doar? Então aqui ele doou um elétron só para um dos cloros. O cloro já completou, o cálcio ainda não, ele ainda tem mais um elétron para doar. É por isso que nessa estrutura do CaCl2 tem 2 cloros. Que a gente vai pegar aqui mais um cloro. Aí vai representar aqui, né, com os 7 elétrons que ele tem na última camada. Ele está precisando de mais um. O que a gente vai fazer? Doar um elétron aqui, ó, para ele, do cálcio. Então, com isso, a gente tem os 2 cloros, se cada um deles recebeu um elétron, e no caso vai virar Cl-. E o cálcio doou os 2 elétrons dele da última camada, que é o que ele vai querer, normalmente os metais vão fazer isso. E com isso, concorda comigo, se ele está doando 2 elétrons, um para cada cloro, ele vai ficar com a carga no final das contas 2 mais. Então, como que a gente vai representar essa estrutura iônica, vamos dizer assim, para mostrar essas ligações iônicas? O cálcio, que a partir do momento que ele perdeu os 2 elétrons, a gente vai representar como cálcio 2 mais, sem os elétrons aqui porque ele perdeu os 2. E os cloros, tem 2, né? Vamos representar um de cada lado, por exemplo. Poderia ser um do lado direito, um embaixo, tanto faz, mas um de cada lado só para facilitar aqui para escrever. Cada um dos cloros, um de cada lado. Só que aí a gente vai representar todos esses elétrons, porque como ele não se desfez dessa última camada, na realidade ele está adicionando um para completar a última camada, aí a gente vai representar agora que ele está com os 8 elétrons aqui, ó, na última camada dele que ele completou. E aí entre colchetes, só para dizer que esses 8 elétrons são deles, né? São do cloro, foi doado totalmente para ele, com uma carga aqui menos, representando que ele recebeu um elétron só. Só que tem mais um cloro, são 2 cloros, a gente representa o outro lado de cá, ó. Então, o Cl, com os 8 elétrons dele, né? 4 pares. Um par em cada orbital, né? Ele tem o S e 3 orbitais P, né? Nessa última camada. E com carga menos um aqui desse outro cloro. Então, com isso, a gente representa essa estrutura do CaCl2 como Ca2+, interagindo com 2 Cl-. Então, a interação iônica vai ser justamente essa interação entre esses íons de cargas opostas. O Ca2+, interagindo com os 2 Cl-. Com isso, a gente completa aqui, ó, essa... A gente completa aqui essa estrutura e normalmente quando a gente quer mostrar uma estrutura de Lewis para qualquer composto iônico, a gente tem que mostrar essa estrutura final aqui a partir do momento que ocorreu a transferência de elétrons do metal para o ametal, formou os cátions e ânions, e a estrutura de Lewis final a gente vai ter que mostrar sempre dessa forma aqui, mostrando o cátion interagindo com os ânions que foram formados. Lembrando que os cátions, no final das contas, nessa estrutura de Lewis, não vai mostrar mais elétron, porque ele perdeu os elétrons da última camada dele, né? E os ânions a gente vai mostrar normalmente eles completando a última camada dele, quando eles recebem os elétrons. Por isso que a gente mostra entre colchetes aqui, só para representar que esses 8 elétrons são do cloro, nesse caso, são
do ânion e não do cálcio, por exemplo, que é o metal que formou o cádmio. E aí a gente coloca as cargas que cada um deles ficou, dependendo quantos elétrons eles doaram ou receberam. Como o cálcio doou 2 elétrons, ficou com carga 2 mais. Como os dois cloro receberam 1 elétron cada um, ficou os dois com carga menos 1. E no final das contas, a gente representa essa estrutura do CaCl2 dessa forma, mostrando a atração eletrostática e a ligação iônica. Beleza, pessoal? Então, basicamente era isso. Aí, além disso, é possível também a gente formar essas estruturas de Lewis com, com metais que tem número, que eles podem perder um número variado de elétrons. Pode acontecer também. Normalmente os elementos, os metais do bloco 1 e 2 vão perder um número fixo de elétrons, que os do grupo 1 vão perder um elétron só, porque todos eles terminam em S1, a última camada. E do grupo 2, normalmente vão perder 2 elétrons, que aí eles formam aqueles cátion 2 mais. Por quê? Porque normalmente todos eles terminam em S2. No caso de alguns elementos metálicos, principalmente os do bloco P e D, né, quando tem metais no bloco P e no bloco D da tabela, aí nesse caso eles podem perder número variável de elétrons por causa da estrutura eletrônica deles. Por exemplo, do estanho, se a gente for observar a estrutura eletrônica do estanho, deixa eu ver até aqui que eu tinha colocado, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, o estanho ele vai ter, ele vai terminar, se a gente for fazer a distribuição eletrônica aqui do estanho que eu coloquei como exemplo, ele pode formar o óxido de estanho 2, que é no caso quando o estanho tem carga 2 mais e o O2 menos, opa. E ele pode formar o óxido de estanho 4, que é quando o estanho tem carga 4 mais e o O continua como sendo um O2 menos. Então, a diferença é porque o estanho ele pode formar um estanho 2 mais ou 4 mais. E se a gente observar pela estrutura eletrônica do estanho, se a gente fizer a distribuição eletrônica e rearranjar as camadas, a última camada do estanho, a camada 5, vai terminar em 5s2, 5p2. Então, se a gente fizesse a distribuição, ia terminar dessa forma a última camada dele. E como normalmente ele vai perder os elétrons da última camada, por isso que eu já mostrei direto aqui a distribuição eletrônica com a última camada dele. O número atômico do estanho é 50, né? Então, ele vai ter 50 elétrons antes de perder esses elétrons. Aí o que, que vai acontecer? Ele pode perder só esses 2 elétrons aqui, ó, da subcamada P, que aí pelo menos a subcamada S dele na camada 5 tem 2 elétrons que estão emparelhados. Então por isso que ele vai ter a possibilidade de formar íons com carga 2 mais, então perdendo só os elétrons daqui, ó. Só que ele também pode, se quiser, perder todos os elétrons da última camada dele, que é quando ele vai perder também esses elétrons do 5s. Então ele vai perder o do 5p primeiro e depois o 5s aí perde 4 elétrons, que aí não vai ser os casos que ele vai formar aqui 4 mais. Então também é possível dessas duas formas. Aí fica para vocês como exercício para casa, vocês fazerem a estrutura de Lewis para cada um deles aqui. Mas basicamente é dessa forma que vai mexer na estrutura dele, beleza? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar com vocês nessa primeira aula, falar um pouco mais sobre a introdução ao estudo das ligações químicas e também sobre as ligações iônicas. A partir da próxima aula, a gente vai começar a falar das ligações covalentes, do modelo de ligação covalente, né? E aí depois a gente vai prosseguir com os outros conteúdos relacionados a ligações químicas, beleza? Então, espero vocês até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, até mais então, pessoal. Tchau, tchau.